Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o versículo 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração e Te agradecemos, Senhor, porque Tua palavra é viva, eficaz, Tua palavra nos direciona, é a nossa bússola, Tua palavra, ó Deus, é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Nesse momento, usa Teu servo, perdoa minhas falhas, meus pecados, Senhor, enche-me de Ti, do Teu Espírito Santo, me coloco como instrumento nas Tuas mãos, sim, que eu diminua, que o Senhor cresça, declara a minha total dependência de Ti, mostra, Deus, revela, dá a revelação daquilo que Tu queres falar nessa noite, que eu esteja sensível a ouvir a Tua voz, e assim, ó Deus, toma nosso coração, que a Tua palavra caia em nossos corações, ó Deus, e produza e cresça, como Deus, ali, ó Deus, frutifique em terra fértil, assim possamos ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. João registra no capítulo 8, ensinamentos muito importantes de Jesus para os seus discípulos e para nós. E é interessante que o versículo inicial que nós lemos, Jesus ele está repreendendo os escribas, os fariseus, aqueles religiosos, porque eles se colocavam numa situação, numa posição de status, de serem melhores, de serem mais religiosos. Só que essa afirmação, Jesus, ele fala, olha, versículo 23, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Preste bastante atenção nesse eu sou. Jesus, ele, com certeza, essa afirmação, ela enfurece esses líderes religiosos, porque Jesus coloca eles no mesmo nível dos pecadores, que verdadeiramente eles também o eram, e não apenas aqui nesse diálogo, mas como também nas ações. Aqui nesse mesmo capítulo, se você olhar do versículo 1 até o versículo 11, é aquela passagem muito conhecida, que levaram até Jesus uma mulher pega em adultério. E nós sabemos que conforme a lei, os adúlteros eles tinham que ser apedrejados, não apenas a mulher, o homem também, mas aqui levaram apenas a mulher. Quem levou até Jesus? Diz o capítulo 8, versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a a ficar de pé no meio de todos. Então, os escribas e fariseus, no início do capítulo 8, eles vão até Jesus, tentando fazer Jesus tropeçar em algumas palavras, tentando fazer Jesus errar, agir de uma maneira incorreta aos olhos do povo, aos olhos dos religiosos. Então eles levam essa mulher porque ela estava pecando. E conhecemos a história. Jesus continua escrevendo na areia com o dedo. Aí Jesus ele fala, olha no versículo 7, quem dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Todos foram embora. Aí fica Jesus e a mulher. Aí é tão linda essa passagem que Jesus fala no versículo 10, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Aí no versículo 11 ela responde, ninguém, Senhor. Então Jesus também fala, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Conhecemos bem essa história. E é verdade, Romanos capítulo
8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, como João nos ensina, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Só que não apenas, essa situação, esse contexto, os escribas e fariseus, eles não atacaram a pedra, nenhuma pedra, ninguém foi o primeiro, só que agora eles estão em um debate com Jesus, que foi o versículo 24 que nós lemos, Jesus repreendendo, Jesus censurando, Jesus exortando, falando: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E nós sabemos que o pecado gera morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 6, 23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. O retorno do pecado é a morte. Então esse capítulo, o capítulo 8, ele está no contexto que Jesus fala muito sobre o combater o pecado, ele nos traz a realidade que somos pecadores. Aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, já está pecando, mas existe uma diferença. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Erra, mas não busca o pecado, não trama, não vive, não se agrada no pecado, é diferente. Mas quando peca, pede perdão e crê, Jesus, ele perdoa os pecados. Não ama o mundo, porque Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então Jesus, ele dá uma lição no povo, Jesus ele dá uma lição nos escribas, nos fariseus, fazendo com que ninguém atirasse uma pedra. E nessa atitude, ninguém atacar uma pedra, todos ali reconheceram que eram pecadores. E diz o versículo 12, que de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus muito falou sobre quem ele era: eu sou a porta das ovelhas, quem passa por mim passará e achará pastagens. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou muito, eu sou. Só que agora ele está falando, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque o pecado vai gerar morte, vai no caminho das trevas. Só que ele diz: aquele que me segue não andará nas trevas, você terá a luz da vida. Então você está em Cristo Jesus, as trevas estão sendo dissipadas, as trevas geradas por causa do pecado, por causa das escolhas erradas. Senhor, ele dissipa as trevas e dá a luz, traz a vida eterna. Então guarda isso no seu coração. Nós não podemos misturar as coisas, porque não tem como misturar a luz com trevas, água e óleo, não tem como. Ou andamos na luz, ou estamos com Cristo, ou estamos no caminho do Senhor, ou estamos no mundo, nas trevas. Jesus falou tanto isso, naquela série de dois caminhos, duas portas, duas árvores, boa ou má. Então nós aprendemos aqui que quando Jesus ele está falando sobre o pecado, sobre o estar nele, não há condenação, aquele que está nele vai estar à luz e não vai viver na escuridão do pecado. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui, quem ele é? Jesus é o Senhor, é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, é a porta. Jesus ele é o nosso Senhor e ele é a luz do mundo, e se você está nele, não haverá trevas. Quando vier a oferta do pecado, quando vier a seta do diabo, quando vier as adversidades, você está em Cristo Jesus, teu Senhor. E diz o versículo 19:
Eu vou pegar apenas alguns pontos, não lerei o capítulo todo, mas versículo 19, então eles lhes perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também vos conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está ensinando, Jesus está orientando no templo. O gasofilácio era onde as pessoas levavam as ofertas, e ele está dizendo, olha, onde está teu pai? Vocês não me conhecem a mim nem meu pai, porque se vocês conhecessem a mim, conheceriam o meu pai. Jesus ensinou isso em várias passagens, né? Quem me conhece, conhece a mim, conhece o meu pai, né? Eles são um, né? Quantas vezes Jesus, né, ensinando, né, essa intimidade, chamando ele com pai, quantas vezes ele clama, ele nos ensina a orar, chamando, né, por pai, Pai nosso que estás nos céus. Antes de ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, Jesus ele ora, Pai, obrigado porque sempre me ouves. Só que agora a situação começa a ficar difícil para esses fariseus, esses escribas, porque mais uma vez Jesus fala, olha, eu vou me retirar, vocês vão me procurar, mas vocês não vão poder me encontrar, porque para onde eu vou vocês não podem ir, e vocês perecerão no vosso pecado. Perecer é algo terrível. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, né, a Moriá fala muito esse versículo, já decorou, né? Hoje ela acordou falando, pai, quero decorar mais um versículo hoje, eu falei, tá bom, vou te ajudar. Aí eu fui lá, ó, orai sem cessar. Aí ela, fácil, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ela, o quê? Aí eu ensinei direitinho, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Mas João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o pecado faz perecer, o escolher caminhos que não agradam a Deus faz perecer, tirar a mão do arado faz perecer, olhar para trás, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado, tem coisas que fazem perecer, que fazem levar à morte, e não estamos falando da morte física, estamos falando da morte espiritual. Por isso que ele diz aqui, olha, vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Esse capítulo, Jesus muito combateu o pecado. Tantos momentos Jesus falou para eles, hipócritas, por exemplo, Mateus capítulo 23, quantas palavras Jesus falou, ai de vós hipócritas, escribas e fariseus, não entram no céu e impedem outros de entrarem no céu. Quantos ais Jesus coloca ali apenas no capítulo 23, no capítulo 23 de Mateus. Só que agora ele está falando, vocês vão morrer, vocês vão perecer no vosso pecado. Então o pecado é algo que desagrada a Deus, é algo que afasta de Deus e que gera a morte. O salário do pecado é a morte. E diz o versículo 22, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, mas eu deste mundo não sou, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus enfatizou muito isso, mas há uma esperança. Jesus coloca uma condicional, se você não crer, morrereis nos pecados, porém se você crer, você vai achar a salvação, você vai achar a vida eterna. Jesus muito falou, tantas passagens, né? Aquele que crê em mim, João 11, 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia tem promessas para aqueles que creem. Jesus, né, assegura a vida eterna para aqueles que creem. Se você ler lá em João capítulo 3, voltar algumas páginas,
deixa aqui João capítulo 8 marcado, mas quando você lê o versículo 16 de João 3, já citei aqui, mas ele diz no versículo 17, ele encerra o versículo 16, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porquanto, versículo 17 de João 3, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Peguei apenas uma passagem. Jesus muito falou sobre a importância de crer para ter a vida eterna. Paulo fala, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Crer, creia nas palavras de Jesus, se apegue às palavras de Jesus. Jesus nos ensina isso: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando nós olhamos João capítulo 14, Jesus confortando os seus discípulos, Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Jesus fala no versículo 6 de João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não importa a situação que você esteja passando, creia que lá na frente você vai falar: combati o bom combate, eu vou encerrar a carreira, mas tem algo que eu não vou perder, eu vou guardar a minha fé. Guarde a fé até o final, não perca, não esmoreça. Uma coisa que o diabo quer é que nós venhamos perder a fé. Às vezes está pequenina, é diferente, do tamanho de um grãozinho de mostarda. O que não pode é dar espaço para a incredulidade. Aí é outro ponto, aí o negócio fica difícil. Então Jesus, ele diz: olha, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Jesus sempre mostrando de uma maneira clara para eles que religiosidade não leva a lugar nenhum. Coisas automáticas não levam a lugar nenhum. Mas ele está dizendo: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então há um escape, há uma solução, basta crer. Tudo é possível para aquele que crê. Creia que Jesus ressuscitou entre os mortos, creia que através dele, do seu sacrifício salvífico, o seu sacrifício naquela cruz, você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, através do sangue dele derramado naquela cruz, o sangue da nova aliança, uma nova aliança. Você tem a salvação. Você não está vivendo, à toa, não está vivendo deixando a vida te levar, não. Deus te trouxe aqui para falar: creia nele, creia que ele é, eu sou. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele está falando agora: se vocês não crerem que eu sou, certamente morrereis nos vossos pecados, porque só há um que pode perdoar os pecados. Como a Bíblia diz, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele levou sobre si nossos pecados, nossas falhas, nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. E o capítulo 8 não acaba aqui. Diz o versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Jesus fala mais uma vez: eu sou. Jesus fala mais uma vez: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, faço sempre o que lhe agrada. Jesus veio fazendo a vontade do Pai. Foi assim lá na frente, próximo da sua morte, lá naquele jardim, lá no Getsêmani. Aí ele chora, ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade na minha vida. Que faça a tua vontade. Quero o plano de Deus se cumprir. Jesus ir
né, até a cruz, morte de cruz, não poupou o seu único filho, por mim, por você, por nós. E hoje você é mais que vencedor, hoje você é salvo, hoje você tem o nome escrito no livro da vida, mas tem que crer. Não basta ter uma experiência e ficar no passado e eu acreditei. É aquele que está em Cristo. O segredo é permanecer. Se você permanecer, você vai alcançar a vida eterna. Jesus fala isso em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim, esse dará fruto, mas aquele que não permanece, coitadinho do ramo, fica seco, não frutifica, é cortado e lançado no fogo. Jesus falou do inferno, Jesus muito falou do céu, mas também muito falou do inferno, então cuidado. Hoje você vê, vertentes, pensamentos, pessoas falam, não, isso não existe, céu não existe, é falar que Jesus é mentiroso. Todo mundo vai para o céu, céu e inferno, cuidado, fica com as palavras de Jesus. E ele diz aqui, muitos creram nele, porque ele diz, olha, eu e o Pai somos um, eu sou, nada faço por mim mesmo. Só que agora, a partir do versículo 31, Jesus ele traz algo de uma maneira mais clara. Ele diz, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Muitos falam que são cristãos, muitos falam que são discípulos, que são servos, mas não permanecem nas palavras dele. Jesus fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui mesmo em João ele fala, esse é o que me ama. Então tem que conhecer os mandamentos, tem que conhecer a palavra dele. Jesus fala algumas características que identificam os seus discípulos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Guardar a sua palavra. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então Jesus está falando, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, olha só, mais uma vez a palavra permanecer, isso é algo muito sério, porque muitos até iniciam o processo na vida cristã, mas não permanecem. Muitos até começam a colocar, por exemplo, a armadura de Deus, coloca o capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, mas não permanece. Vem o primeiro gigante, vem a primeira afronta, vem a primeira tempestade, aí murmura, questiona, faz biquinho, mas Senhor, eu estou com a armadura. A armadura é para guerrear. Por isso creia, permaneça na minha palavra, se vocês são verdadeiramente meus discípulos. E ele diz no versículo 32, mais uma vez, conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado. O contexto ainda é o mesmo. Jesus está falando do pecado. Se vocês permanecerem em mim, aquele que permanece em mim é aquele que conheceu a verdade e está liberto. Mas preste bastante atenção, ser liberto não é fazer o que quer, não é libertinagem. Temos valores, princípios, regras cristãs. Por isso que ele diz aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Às vezes perguntam, você é dono da verdade? É uma pessoa, é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se você conhece Jesus, como ele diz aqui, vós sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a história muda. Essas cadeias, essas algemas, essas setas do diabo são quebradas, são despedaçadas, porque você conhece a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Versículo 33, responderam-lhe, somos descendências de Abraão, jamais foram escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
Eles não estavam entendendo. Eles estavam falando: olha, nossa descendência outrora foi, escrava no Egito, passou momentos de escravo, mas agora não somos mais escravos, como você está dizendo, nós seremos livres. Aí Jesus fala: olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando: vocês estão presos, vocês estão algemados, vocês não conseguem se libertar, vocês preferem ficar presos a dogmas, a religiosidades, a tradição, a tantas coisas. Mas Jesus deu para eles uma possibilidade: conhecereis a verdade vos libertará. Você está aqui nessa noite porque você conhece a verdade e Ele está agindo, Ele está mudando na sua casa, você está orando, intercedendo pela sua família. A verdade que liberta, a verdade que muda história, a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que opera milagres. É Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Deus conosco, o bom pastor, o grande eu sou. Por isso que ele diz, Jesus: olha, todo aquele que comete pecado, vocês não estão entendendo. Não estamos falando de uma escravidão física, um povo subjugando outro povo, um reino subjugando, nada disso. Estamos falando do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo, diz o versículo 35, não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Tem uma diferença entre o escravo e o filho. O escravo, por exemplo, andava descalço, o filho não. Aqui uma outra diferença: o filho fica na casa o tempo que puder, que quiser, o escravo não. Por exemplo, quando lembramos da parábola do filho pródigo, que ele pede os seus bens, dá minha parte na minha herança, ele vai, gasta tudo, de uma maneira dissoluta, gasta, mas quando está ali comendo com os porcos, ele lembra: na casa do meu pai eu tinha tudo. Ele decide voltar para a casa do pai. O que o pai faz? Dá vestes, dá sandálias, dá um anel, identificando que é filho, que não é escravo. O pecado caracteriza a pessoa como escravo. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, algemas. Mas Jesus caracteriza você como filho. Você é filho de Deus, cordeiro com Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus está falando: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Aí o versículo 36, tão lindo, tão forte: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio em nome de Jesus, algemas sendo quebradas, prisões sendo despedaçadas, Deus agindo com liberdade, porque Deus escuta a sua oração, Deus escuta o seu clamor. Aquilo que tem tentado aprisionar sua mente, aquilo que tem tentado, talvez, pastor, não é o pecado, mas talvez é o medo, talvez é o receio, talvez é algo espiritual, talvez é algo que só você e Deus sabe. Mas o que eu sei: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, segura, meu amado irmão, verdadeiramente sereis livre. Você é livre, você é livre, você é livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não significa que está isento de provações, adversidades, que está imune ao pecado. Cuidado, não existe imunidade. Isso aqui é uma prática diária. A tentação não é pecado, mas deixar gerar, como Paulo vai dizer, e consumar o pecado, aí o negócio começa a ficar sério. Há o perdão, se houver arrependimento. Mas Jesus está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não existe imunidade. Por exemplo, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Não brinque com coisas sérias. Por isso que aqui ele está dizendo: se o Filho vos libertar,
pautado na verdade. Jesus fala sempre pautado na verdade. Em verdade eu vos digo, verdadeiramente sereis livres. Tanto que aqui mesmo Jesus vai falar do diabo, né? Vai falar que o diabo é homicida desde o princípio, não jamais se firmou na verdade. Está aqui no versículo 44. Diabo é o pai da mentira, por aí vai. Só que eu não estou aqui para pregar do diabo, estou aqui para pregar de Jesus, que salva, cura, liberta, que muda história, que escreve o nome no livro da vida. A Bíblia fala, Jesus falou do diabo, Jesus expulsou demônios, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Aqui na nossa caminhada, como também vida eterna. Como Jesus falou da vida eterna, como Jesus falou da salvação. Então nós vemos aqui, dando continuidade, versículo 47, Jesus fala mais uma vez: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus tinha acabado de falar, olha, no versículo 31, os meus discípulos, se verdadeiramente são meus discípulos, aqueles que permanecem na minha palavra. Só que agora ele está dizendo no versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, mas aquele que não ouve não é de Deus. Se você é de Deus, você tem fome, você tem sede, você quer cada vez mais estudar, se alimentar da palavra de Deus. Então cuidado. Quem não é de Deus, como ele diz aqui, não quer ouvir a palavra de Deus. Às vezes quer em tudo, quer na música, vai na igreja por diversos motivos. Mas quem é de Deus quer ouvir a palavra de Deus. Jesus nos ensina, por exemplo, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus diz, aqui em João capítulo 5, examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e elas que testificam de mim. Tem que conhecer a palavra de Deus. Romanos, Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, quem sabe? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então quem é de Deus, ele diz, Jesus está falando, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês, fariseus hipócritas, vocês não estão me dando ouvidos, porque vocês não são de Deus. Deus, ele olha e classifica a humanidade, em dois grupos, aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Por exemplo, Malaquias capítulo 3, vereis outra vez, versículo 18, vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. É uma questão de escolha, é uma questão de saber definir as prioridades. E as prioridades não podem ser invertidas, as prioridades não podem ser alteradas. Como Jesus muito falou sobre prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu fico feliz porque você hoje está na casa de Deus, você vem com alegria, mesmo talvez passando por luto, por choro, por perda, por adversidade, mas alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque você é de Deus e você veio aqui para adorar a Ele e ouvir a palavra dEle. Então você é de Deus, você ama a Deus, e a Bíblia tem promessas para aqueles que amam a Deus. Ame a Deus. Quando perguntaram para Jesus, mestre, qual o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar de qualquer maneira, é amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua força, e isso traz uma profundidade muito grande. E se você ama a Deus assim, com tudo que você é, a Bíblia tem muitas promessas para aqueles que amam a Deus. Por exemplo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, são muitos, daria uma outra pregação. Então Jesus fala, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus,
Ouça a palavra de Deus, porque é ela que renova, fortalece a nossa fé. E assim você é um homem que está no caminho certo, uma mulher que está no caminho certo, que ama a Deus. E diz o versículo 51: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu dizer que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Jesus está falando: olha, se você guardar a minha palavra, mais uma vez a importância de guardar a palavra dele. Ele está dizendo: você não verá a morte eternamente. Por quê? Porque Jesus é vida, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus veio para dar vida em abundância. Aquele que venceu o mundo, Jesus venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo te dá condições de vencer também, vencer esse mundo, vencer aquilo que o diabo tem tentando fazer você parar. E o que é vencer o mundo? A nossa fé, alcançar a vida eterna. Então ele diz: se você guardar a minha palavra, você não verá a morte eternamente. Jesus não está falando da morte física, mas você tem a salvação. Aí eles vão: agora estamos certos, né, que você tem demônio. Acusaram Jesus, né, de falar pelo maioral dos demônios em outro momento, você por Beelzebul, enfim. Por quê? Porque eles estavam longe de Deus. Jesus estava mostrando para eles de uma maneira clara: olha, se vocês conhecessem a Deus, vocês estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Onde Jesus passa, tanto quanto esteve aqui no seu ministério terreno, como hoje, aonde Jesus está, milagres acontecem, multidões iam até Jesus. Pai, Jesus ia curando, mudando história, ensinando. Jesus ia mostrando a sua autoridade sobre os demônios, sua autoridade sobre a enfermidade. Levavam até Jesus todo tipo de enfermo, Jesus ia curando, mostrando a autoridade sobre a distância, sobre a natureza, sobre a morte. Eles entenderiam. Só que Jesus está falando: vocês são mentirosos. Se eu falar que eu não conheço a Deus, eu serei mentiroso como vocês. Olha o que Jesus faz. Jesus coloca eles no nível ali igual a todos nós, no nível de pecadores. Jesus quer mostrar para eles: olha, é necessário que tenha um arrependimento, é necessário que a religiosidade, as coisas têm que cair, tem que ter um quebrantamento profundo no coração. Aí sim mudar de vida, receber uma nova vida. Por isso que aqui ele encerra, versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra que eu falei para você guardar bem esse eu sou? Jesus ele fala: olha, antes que Abraão existisse, vocês têm Abraão como profeta, como tudo bem, está na história, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Em determinado momento, Jesus chama seus discípulos e fala: quem o povo fala? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Aí os discípulos falam: olha, uns dizem que é Jeremias, outros falam que é Elias, outros falam que é um dos profetas. Aí Jesus fala: e vocês, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Temos muitos eu sou de Jesus. Aí Pedro, né, com aquela revelação do Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não há outro caminho
não há outra porta, não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, não há outro nome o qual importa que sejamos salvos, porque é o nome de Jesus que é o nome que está acima de todo nome, é o nome no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deram espaço para a incredulidade, estavam tão perto. Jesus fala: vocês são do diabo. Jesus fala para esses daí que vocês não são de Deus, vocês não querem ouvir a palavra de Deus, porque vocês não são de Deus. Mas guarda esses 3 versículos: conhecereis a verdade vos libertará, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Toda a igreja está de olhos fechados. Pode ser que você ainda não tenha tido encontro com Jesus. É necessário conhecer, é necessário fazer como Jesus nos ensinou. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Não é religião, não é religiosidade, não é rótulo de igreja, não é nada disso, mas é Jesus. É Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você nessa noite deseja essa mudança, abrir o coração, entregar sua vida, confessar Jesus, levante bem alto uma de suas mãos. Se você deseja voltar à casa do Pai, estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar à casa de Deus, aos caminhos, levante bem alto uma de suas mãos. Segunda oração que eu quero fazer: a palavra de Deus foi pregada, e talvez você esteja passando por um momento, por algo que precisa dessa intervenção de Deus. Precisa que Deus venha agir e para que tenha a libertação, para que tenha uma nova fase, talvez algo que esteja te prendendo, ainda que não seja o pecado, mas talvez o medo, talvez o receio, talvez uma crise interna de identidade. Não tenha crise de identidade não, você é de Deus, você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Nós vamos orar, coloque nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela Tua palavra que é viva, Tua palavra, ó Deus, que é eficaz, Tua palavra, ó Deus, que fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, obrigado pelos Teus ensinamentos, que possamos permanecer com a Tua palavra, ó Deus, como o Senhor nos ensina, que caia sempre em terra fértil em nossos corações, para que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar, praticar a Tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes. Senhor, vai transformando, vai mudando, vai libertando, vai tirando esse medo, vai, ó Deus, curando, vai tirando, vai trabalhando na mente, porque como diz na Tua palavra, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tu és o Senhor, Tu és o Deus que escuta a nossa oração, Tu és o Deus que escuta o nosso clamor, e que não há impossíveis para Ti, tudo é possível para aquele que crê. Como ouvimos hoje, nós cremos em Ti, cremos no Teu nome, mas o principal, ó Deus, mantenha o nosso nome arrolado nos céus. Essa é a nossa alegria, como o Senhor ensinou para os discípulos, que vieram alegres porque estavam expulsando demônios. Jesus falou: olha, vocês têm que se alegrar porque o seu nome está arrolado nos céus. E essa é a nossa alegria, Deus, a nossa esperança, a certeza da nossa salvação.
Assim, ó Deus, vai agindo em cada coração, em cada mente, em cada família, vai libertando, vai, ó Deus, enchendo com a tua alegria, vai enchendo com a luz, porque tu és a luz e aquele que está em ti jamais andará em trevas. Vai alcançando esse familiar, vai alcançando esse enfermo, vai alcançando, Deus vai ter, nós cremos, conversão, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus, aleluia.